Olá, meus queridos irmãos e amigos. Sou o pastor Joaquim Dias, pastor da Igreja Batista em Santa Cruz, do 3º Distrito de Nova Friburgo, estado do Rio de Janeiro. Muito obrigado por você estar aqui comigo para mais um tempo com a palavra. Se você tem acompanhado os noticiários dos últimos dias, tem visto toda uma guerra política que agora se estende pelas ruas com grupos que estão depredando prédios, prometendo invadir casas de forma bem violenta. Você tem acompanhado uma crise institucional entre os poderes federais, uma intensa troca de ofensa entre as pessoas nas redes sociais. Enfim, tudo isso cria um clima tenso, assustador. Ao voltar nossas atenções para a Bíblia, nos deparamos com crise semelhante vivida pelo profeta Abacuque. No seu tempo, o profeta orava: até quando, Senhor, clamarei por socorro sem que tu ouças? Até quando gritarei a ti violência sem que tu tragas a salvação? Por que me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim, a luta e conflito por todo lado. Por isso, a lei se enfraquece e a justiça nunca prevalece. Os ímpios prejudicam os justos e, assim, a justiça é pervertida. Você vai ler isso em Abacuque, capítulo 1, versículos 2 a 4. Fazendo pouco esforço imaginativo e resguardadas as proporções históricas, parece que estou lendo a postagem de alguém insatisfeito com a situação do nosso país numa rede social. O que Abacuque disse aqui nas Escrituras parece muito com aquilo que muitos de nós estamos dizendo hoje. Agora, qual foi a reação de Deus? Qual foi a ação de Deus em resposta a Abacuque? A resposta do Senhor ao profeta era que todo mal seria punido. Sua nação seria punida por uma outra nação. A história registra que os babilônios destruíram Judá e os levaram para um cativeiro que durou 70 anos. Assim, Deus puniu o seu próprio povo por causa dos pecados que cometeram. Mais tarde, a mesma história mostra como o povo voltou para sua terra e como os caldeus ou babilônios foram também destruídos pelo Império Persa. Enfim, a resposta de Deus para Abacuque é que todo mal será punido, seja entre seu povo, seja fora do seu povo. Mas há alguns pontos que merecem ser destacados neste livro e que servem muito para nos colocar em alerta e motivar ou fortalecer a nossa fé. Em primeiro lugar, destaco as palavras de Deus a Abacuque, registradas no capítulo 2, no versículo 4, quando Deus disse assim para ele: escreva, o ímpio está envaidecido, seus desejos não são bons, mas o justo viverá pela sua fidelidade. Deus espera que aqueles que o temem e o amam, aqueles que dizem crer e confiar nele, mantenham essa fidelidade, não importa o que aconteça. Por maiores que sejam os problemas que você enfrenta, por mais terríveis que sejam a situação em que o nosso país se encontra, Deus nos alerta: o justo é fiel. E cabe uma boa pergunta para você ou para o seu coração agora. Você tem sido fiel ao Senhor? Você confia em Deus de todo o seu coração, ao ponto desta confiança fazer você descansar seu coração no Senhor? Em segundo lugar, destaco as palavras de Deus em Abacuque, capítulo 2, versículo 20, quando Deus ainda está falando ao seu profeta que o Senhor está em seu santo templo e diante dele fica em silêncio toda a terra. Nestas palavras fica evidenciado que Deus está em seu lugar de adoração, no seu lugar de comando, e que diante dele toda a terra deve se silenciar. Ele governa.
Aqui me lembro das palavras de Isaías, capítulo 6, versículo 1, quando afirmou que, quando o rei Uzias havia morrido, o que deve ter gerado uma sensação de que o povo estava desgovernado, sozinho, Isaías então entrou no templo, e lá no templo, ele, numa visão, viu o Senhor assentado num alto e sublime trono. Isaías entendeu: quem governa é Deus. Ele é soberano, Ele está no controle. A nós nos cabe apenas a submissão, o silêncio de quem não se inquieta com a situação, mas que exerce sua fé, sua fidelidade, que descansa no fato de que o seu Redentor vive e que o seu Deus governa. Você tem dúvida de que Deus está no controle? A pandemia, as crises pelas quais sofrem o mundo e, mais especificamente, o nosso país, com crise política, crise institucional, crise na saúde, crise na economia. Eu não sei o que vai acontecer no nosso país, mas eu sei de uma coisa: Deus está no controle. Então, convido você a crer no Senhor, a descansar o seu coração no Senhor. O apóstolo Paulo nos faz lembrar a ação de Deus em nosso favor. Em Romanos, capítulo 8, versículo 32, ele disse: aquele que não poupou a seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Deus está no controle. Não é, pelo menos para mim, um jargão ou um amuleto, uma palavra para dar sorte. Para mim, Deus está no controle, é o reconhecimento de que Ele é Deus, de que Ele governa todas as coisas e de que eu, como servo, por haver crido no plano de salvação que Ele estabeleceu, que vai incluir arrependimento de pecados, fé na morte e na ressurreição de seu Filho Jesus Cristo, então agora posso contar com o cuidado desse Deus amoroso que governa e que não abandona os seus filhos. Se olharmos para o mundo agora, veremos como as pessoas estão desesperadas para preservarem as suas vidas nesse mundo. Isso porque as pessoas creem apenas para esta vida. Elas não acreditam no mundo vindouro. Não há esperança de vida com Deus após essa terra condenada pelo pecado. Mas aquele que é crente, ao salvo por Jesus, a vida não acaba aqui. A nossa esperança não pode ser só aqui. Paulo diz em 1 Coríntios 15 que se nós esperamos apenas para essa vida, somos mais miseráveis de todos os homens. A esperança nossa é eterna, a vida é eterna com Jesus. Esse mundo, com suas aflições, não se compara ao que Deus tem preparado e reservado para nós na eternidade. A pergunta é: você crê? Você acredita? Em terceiro lugar, eu quero destacar aquilo que nós lemos, encontramos ao final do livro de Abacuque. Abacuque, capítulo 3, eu vou ler do 16 até o 19. Presta atenção, veja o que disse o servo do Senhor. Ouvi isso, e o meu íntimo se estremeceu. Meus lábios tremeram, os meus ossos desfaleceram, minhas pernas vacilavam. Tranquilo, esperarei o dia da desgraça que virá sobre o povo que nos ataca. Mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor soberano é a minha força. Ele faz os meus pés como os do servo, ele me habilita a andar em lugares altos. Nestas palavras, Abacuque registra o seu entendimento de fé. Ele conseguiu captar algo muito importante, eu não sei se você conseguiu perceber no verso 16, quando ele disse: tranquilo esperarei o dia da desgraça que virá sobre o povo que nos ataca. Ele sabia que todo mal seria punido sobre o seu povo e sobre o povo que trazia mal sobre eles. Todo pecado será punido.
Mas eu sei que talvez você esteja acostumado a ouvir uma ideia de fé como um amuleto para resolver todos os problemas. Mas, pelo menos para mim, a palavra de Deus está me dizendo com essa frase que a minha fé me conduzirá a permanecer em fidelidade, em lealdade a Deus, mesmo em meio à desgraça que venha sobre o meu povo ou sobre os povos que atacam o meu povo. A fé que Abacuque demonstra, o conceito de fé que ele nos ensina é: por pior que seja a minha situação e o final seja somente de tristeza e de dor, eu vou continuar confiando em Deus. Como ele afirmou no verso 19, o Senhor soberano é a minha força. Pouco se sabe sobre Abacuque. A gente não tem registro do que aconteceu com ele, mas sabemos que, após essa conversa com Deus, o reino de Judá foi destruído e seus habitantes entraram no exílio ou cativeiro babilônico por 70 anos. Historicamente, um grupo permaneceu fiel ao Senhor e experimentou a proteção do Senhor no meio da desgraça. Lembra do profeta Daniel? Lembra dos seus amigos na fornalha de fogo ardente? Lembra de Esdras e Neemias mostrando como o povo mau que puniu, foi usado por Deus para punir o povo de Judá, agora também foi destruído pelo Império Persa? Pois é, Deus restaurou o reino de Judá, Deus restaurou o seu povo e dele veio o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Temos visto muitas desgraças se abatendo sobre nós nos dias em que nós estamos vivendo. A palavra de Deus para você é: mantenha-se fiel. Fique tranquilo em meio à desgraça, quando Deus estiver punindo o pecado, seja o nosso, seja dos outros. Por meio da sua fé em Jesus, tendo-o como Senhor e Salvador da sua vida, confie nele. Tenha o Senhor como a sua força e a sua alegria no meio da dor. Vamos enfrentar tudo isso juntos com Cristo, cheios de alegria no coração. Sim, é isso que vai fazer com que a nossa fé seja fortalecida e a nossa fé nos levará a exultar, a se alegrar em Deus, o Deus da nossa salvação. A alegria do Senhor é a nossa força. Creia em Jesus. Se você não tem Cristo ainda no seu coração, arrependa-se dos seus pecados. Receba o Senhor Jesus como o grande presente de Deus. Creia na sua morte, creia na sua ressurreição. Viva para Ele. Convide-o em oração para entrar no seu coração e se disponha a obedecer a sua palavra. Eu quero que Deus abençoe a sua vida, é a minha oração. E quero te convidar para orar comigo agora. Vamos orar? Nosso Deus, eu quero agradecer ao Senhor pelo teu cuidado para conosco. Como o Senhor nos ama. O Senhor nos amou tanto que deu o seu Filho. Como disse o apóstolo Paulo, se o Senhor não poupou nem o seu Filho, porque nos amou e Ele também se entregou por nós por causa desse grande amor. Já que o Senhor é tão gracioso assim, como disse o apóstolo, como é que o Senhor não vai nos dar as outras coisas que a gente precisa? O Senhor vai nos sustentar no meio dos tempos difíceis. O Senhor vai estar conosco, nos abençoando no meio da desgraça que cai sobre o povo. A punição contra o mal está vindo e, ó Deus, nós sabemos que o Senhor está com o teu povo. O Senhor está agindo no nosso coração. Restaura, ó Deus, a fé no coração daqueles que estão, por algum motivo, em dúvidas. Ajuda-nos a sair das dúvidas e a depender do Senhor, a manter a fidelidade, a lealdade ao Senhor agora, no meio da crise, no meio da dor, no meio do sofrimento. Ó Deus, como diz a canção, se estamos sendo provados, queremos sair aprovados para a glória e honra do Teu nome. Ó Deus, se alguém me assiste, me ouve, que ainda não tem Jesus no seu coração, eu clamo ao Senhor, convence-o de que precisa se arrepender de seus pecados, precisa convidar Jesus para fazer parte da sua vida, precisa crer na morte e na ressurreição, saber que Ele está vivo e que agora pode entrar na sua vida. Por isso, ó Deus, ajuda essa pessoa a convidar Jesus a habitar o seu coração. Ajuda essa pessoa a ser obediente agora ao Senhor Jesus, a crer nele, a
ter Cristo como Senhor e Salvador e a viver conforme a sua palavra. Ó Pai, peço que o Senhor abençoe os meus irmãos em Cristo, fortalecendo-lhes. E peço que o Senhor também fale ao coração de todas as pessoas que estão assistindo, para que a paz, a alegria daquele que teme, que ama e te conhece de perto, sejam fortalecidas, aumentadas, porque a nossa alegria é o Senhor. E a alegria do Senhor é a nossa força. Obrigado a Deus, porque o Senhor não nos abandona. O Senhor está conosco, cuidando de nós até o fim. E quando o fim chegar, estaremos com o Senhor na eternidade, desfrutando de todas as maravilhas que o Senhor tem para nós no céu, na eternidade. Obrigado, a Deus, pela tua bondade e graça conosco. Continue transformando nossas vidas. Continue, ó Deus, renovando nossas esperanças e nossas forças. Obrigado, Senhor. Muito obrigado. Que a gente seja como o justo, que não vai recuar, mas que vai viver da fé, que vai viver em fidelidade ao Senhor. Aceita-nos nesta noite. Abençoe-nos, por favor, em nome de Jesus. Amém. Eu quero agradecer a você por participar aqui de mais um Tempo com a Palavra. Quero te lembrar que todos os domingos, no canal da Igreja Batista em Santa Cruz, às 9h30 da manhã, temos a nossa Escola Bíblica Dominical Virtual e à noite o nosso culto, que é feito aqui, será transmitido às 19 horas. Então, convido você para esse tempo conosco, tá bom? E peço a você que se inscreva nesse canal, também no canal da Igreja Batista em Santa Cruz, curta os vídeos, comente, compartilhe com pessoas, para que a palavra de Deus alcance mais e mais vidas, vidas preciosas como a sua. Que Deus abençoe sua vida, te dê paz, te dê esperança, renove suas forças, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Forte abraço, até a próxima. Muito obrigado.